E aí, pessoal do canal, tudo certo? Hoje eu venho trazendo mais uma questão de física. E essa questão de física, vou ter algumas aplicações de umas ferramentas matemáticas muito boas e um raciocínio físico muito interessante. É uma questão que já é considerada nível ITA. Vou resolver aqui para espero que vocês peguem umas ideias bem legais de física nessa questão. Então, pessoal, o enunciado é assim: um cilindro de raio R gira em torno de seu eixo horizontal com velocidade angular ômega, ou seja, ele está no sentido anti-horário. Há um bloco de dimensões desprezíveis apoiado na superfície interna do cilindro. O coeficiente de atrito entre o bloco e o cilindro é μ. Determine os valores de ômega para os quais o bloco não desliza, ou seja, permanece em repouso em relação ao cilindro. Então assim, pessoal, a gente tem que primeiro analisar o que está acontecendo fisicamente. Ele primeiro falou que é um cilindro. A gente tem que analisar que essa imagem que a questão forneceu é uma vista frontal desse cilindro. Então, esse cilindro, ele tá como se fosse ele estivesse entrando na imagem e você está visualizando ele rotacionando. Vou fazer aqui uma breve ilustração, um rascunhozinho. É como se ele estivesse assim, ó. Daí a bolinha, esse cilindro, ele tem aqui na superfície interna tem o atrito coeficiente μ e vai ter um ômega que está fornecendo uma rotação nesse cilindro. Só que a gente percebe que se o ômega ele for suficientemente grande, esse cilindro, essa bolinha vai conseguir girar toda nesse cilindro. Então, a gente vai analisar isso fisicamente com o famoso importantíssimo, a primeira ideia é o diagrama do corpo livre. Então assim, eu vou começar aqui pegando a vista frontal, que como o cilindro, essa seção frontal é uma circunferência. E eu vou começar fazendo assim, ó. Eu vou, para a gente localizar essa partícula, a gente vai ter uma distância, ou seja, o raio, e um ângulo. E esse ângulo eu vou localizar com um determinado θ. Então, vamos colocar aqui o centro da nossa circunferência. E a nossa orientação aqui, eu vou adotá-la verticalmente. Vamos fazer assim, ó. Ficou? Ok. E olha só, pessoal. Eu vou colocar a bolinha aproximadamente aqui. Eu vou deixar numa posição genérica para a gente ir escrevendo todos os nossos vetores. Então, eu vou localizar com uma certa posição, certo ângulo. Olha só. Eu vou denotar esse aqui, ó. Esse eixo que eu estou marcando como o eixo radial. Porque ele está saindo aqui do raio da nossa circunferência. Ou seja, a seção vista por trás desse cilindro. Então, olha só. Temos aqui o eixo radial. E eu vou já aproveitar aqui para fazer o eixo tangencial. Que esses dois eixos vão ser importantes para a nossa decomposição de todas as forças. Eu já vou comentar bem como vão ser os nossos referenciais aqui. Que eu vou adotar nesse caso o referencial inercial para a gente entender melhor a dinâmica desse sistema, entender melhor as leis de Newton aplicadas aqui. Então assim, ó, eu vou agora começar localizando a partícula. Então, por isso eu vou adotar aqui, ó, um certo ângulo θ, ó. Aqui, ó, um certo ângulo θ. E agora a gente vai começar escrevendo os vetores, né? Ele falou que essa superfície ela tem um coeficiente de atrito μ, a superfície interna do cilindro tem um coeficiente de atrito μ. Pronto. E eu vou começar agora a escrever os vetores. Então, inicialmente, a gente vai ter sempre o vetor peso, que ele tem um módulo mg e direções sentido apontados para baixo, em direção ao centro da Terra. Então, olha só, pessoal, temos aqui o mg, massa de gravidade, e eu já vou fazer as decomposições daqui a pouco.
que é o eixo tangencial. E pessoal, a gente tem que analisar que a gente também tem uma força normal aqui. Ela está atuando radialmente, que ela está apontando para o centro, porque ela está fazendo 90 graus de superfície de contato. Ó. É o normal que esse cilindro está exercendo na bolinha. Então, e o módulo a gente vai denotar como N, porque a gente vai descobrir esse N, que eu vou comentar mais adiante sobre o atrito aplicado aqui. E agora a gente tem duas forças extremamente importantes aqui, que o enunciado ele falou sobre a força de atrito, que ela está sendo aplicada tangencialmente, e agora a gente vai ter todas as forças que estão sendo aplicadas, e eu vou fazer as decomposições do peso nesse caso. Então, nós temos aqui, esse aqui é o FAT, a força de atrito, que o seu módulo ele é dado pelo coeficiente μ vezes a normal. E eu já vou comentar bem como é que vai ser a nossa normal aqui. Então eu vou fazer aqui a decomposição, aqui com calma, do nosso vetor peso. É só fazer as componentes trigonométricas aqui. Então olha só, vou decompor aqui tangencialmente, e aqui eu vou fazer a decomposição radialmente. E uma dica legal que fica, peraí, vou deixar padrão. Uma dica legal que fica, galera, é que quando eu faço aqui, nossa decomposição tangencial e radial, é que vai ser meio que elimino esse vetor aqui, porque ele não vai interferir mais no sistema. Isso é meu vetor, a mesma coisa que esse somado com esse. A soma vetorial. Uma visão rápida de ângulos aqui, paralelo, reto. Então aqui temos um ângulo correspondente θ, foi detectado. E então nós temos aqui, a nossa componente mg cosseno, que ele está adjacente, cateto oposto pela hipotenusa. Passa multiplicando, cosseno. E aqui é o mesmo raciocínio, massa vezes gravidade, vezes o seno do θ. Então aqui, nós temos o nosso diagrama do corpo livre. E o que eu tenho que comentar aqui, que adotando um referencial inercial, ou seja, eu vou adotar um referencial que ele está parado. Por exemplo, aqui o centro desse cilindro, em relação à Terra, ele vai estar parado. Então, o referencial inercial, que ele está em movimento retilíneo uniforme, está parado. E ele vai ser assim, eu vou impor o que está acontecendo no nosso eixo radial. Porque como ele está rotacionando, a gente tem uma aceleração centrípeta, que esse é o caso em que o raio é constante. E a gente vê que a gente adotou umas coordenadas polares aqui. Então, um jeito de a gente manipular, nesse caso, para simplificação, é só a aceleração centrípeta que está sendo aplicada aqui, que é o famoso V² sobre R. Então, como eu não vou utilizar cálculo especificamente nessa questão, para a gente entender como que resolve essa questão de um jeito muito otimizado. Então vai ser assim, um eixo radial, a resultante é a força centrípeta, que ela está apontando para o centro. Então, a normal menos o mg cosseno θ é a massa vezes a aceleração centrífuga. Só que o que é aceleração centrífuga ou centrípeta? É o ômega² vezes o raio. Porque como é V² sobre R, e o V é ômega R, você vai meio que só manipular, e você vai ter esse termo aqui, que é o M ômega² R. Então, olha só, essa equação ela é muito importante para você isolar o termo da normal, que no caso vai ser M ômega² R mais mg cosseno θ. Então já aguardem aqui, essa aqui já é a nossa primeira equação, e vamos partir para o outro eixo e analisar o que está acontecendo fisicamente aqui. Então, temos aqui o nosso eixo tangencial. Para esse bloquinho que ele está
ele tá girando aqui ó, com uma velocidade angular ômega, vamos tentar deixar um vetor. Assim, formalmente, ele é um vetor, só que ele não é curvo. Mas para fins de visualização, eu deixo ele curvo. Então, olha só. Aqui nós temos o homem. O eixo tangencial vai ser assim, ó, que o fat vai ser igual ao mg seno θ. Só que, então, só que nessa condição, eles são iguais. Porque essa partícula no eixo tangencial, ela não vai estar se movimentando. Então, eu vou anotar aqui que esse fat tem que ser igual ao mg seno θ, tá? Próxima equação importante, fat, né, que é o mi vezes n. Eu já vou mostrar aqui. Então, fat vai ser igual ao mg vezes o seno de θ. Essa equação ela vai ser muito importante, porque olha só, galera. Vou deixar aqui padrão. Porque, olhem só, a gente tem que a força de atrito, esse caso é o caso de equilíbrio. A força de atrito, como ele vai estar nessa condição, a gente tem a fórmula da própria força de atrito que diz assim, ó, que o módulo do vetor força de atrito, ele tem que ser menor ou igual ao valor máximo dele, que é o mi vezes n. Porque a gente não consegue calcular o que vem antes, mas a gente calcula esse valor máximo, que é dado por mi vezes a normal. Só que a normal a gente calculou aqui, pela condição de equilíbrio radial, que no caso a gente tem uma rotação, né? A resultante centrípeta. Só que percebam só, eu vou aqui substituir, aqui ó, então ó, eu vou pegar aqui o valor da normal e trazer até aqui ó, eu vou substituir a normal e a gente sabe que o fat é a mesma coisa que o mg seno θ, pela condição, resultamos novamente, de equilíbrio. Então, ó, mg seno θ vai ser menor ou igual ao mi vezes n. Agora eu vou ter espaço para eu escrever o n. Então, ó, nós temos que massa e gravidade, seno de θ é menor ou igual ao mi vezes a normal. Só que o que é nosso normal? É o m ao quadrado r mais mg cosseno de θ. Então, vou substituir aqui. M ômega quadrado r mais mg cosseno θ. Uma coisa interessante que a gente pode perceber aqui é que o resultado ele não depende da massa, já que a gente pode dividir a desigualdade pela massa. Ou seja, a gente vai simplificar a massa aqui, ó. Eu também já vou me adiantar aqui e eu vou dividir, vou simbolizar aqui, ó, que eu vou dividir por mi, porque vai ficar assim, ó, vai ficar g sobre mi vezes o seno de θ, vai ficar menor legal, porque ó, eu vou meio que dividir aqui e vai cortar, então vai ficar ômega quadrado r mais, daí eu vou ter g cosseno θ. Assim, pessoal, agora vai vir uma manipulação matemática que é uma ideia muito boa para vocês terem, que é eu deixar tudo que é trigonométrico em um lado e tudo que não é trigonométrico do outro lado. Então vai ficar assim, ó, vou deixar o nosso... Eu vou multiplicar então aqui, ó. A gente vai ter o mi, né? Acho que eu vou deixar assim aqui o mi ômega quadrado r e eu vou jogar aqui pro outro lado. Olha só. Então, o mi ômega quadrado r, a gente tem que esse termo aqui, ele é maior ou igual ao g seno θ, aqui, menos o mi vezes g cosseno θ. Multipliquei aqui para a gente perceber exatamente isso aqui, ó. Galera, aqui vem uma consideração física bem importante. A gente consegue perceber que esse termo mi ômega quadrado r, esse termo matemático, ele é sempre maior ou igual a isso. Mas se a gente expressar isso matematicamente, a gente tem que escrever o máximo dessa função, porque θ é um ângulo aleatório. A gente pode escolher ele.
Se a gente achar o teto exato com as condições desse problema, a gente vai conseguir achar exatamente a posição que vai maximizar essa função. Então, esse termo tem que ser maior ou igual ao máximo dessa função. Então, a nossa tarefa agora é encontrar o máximo dessa função aqui, entende? E para a gente encontrar o máximo dessa função aqui, essa questão eu escolhi porque eu vou usar aqui uma ferramenta matemática muito interessante, que é a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Eu vou escrever aqui, ó, como se pronuncia, que é muito comum em turmasitas, que é utilizar a desigualdade. Eu já vou explicar por que ela vai ser útil. Primeiro, ela vai achar o máximo da nossa função. Então isso já vai ser muito útil. Desigualdade de Cauchy. Peraí aqui. Opa. Bahia com Z. Aqui. Então, se escreve mais ou menos assim, para caso você precise saber escrever numa prova. Desigualdade de Cauchy-Schwarz. Que a sua demonstração você pode demonstrar com sequências, ou você pode demonstrar até com produto escalar, como a função cosseno variável menos 1 a 1. Você pode usar esse argumento para demonstrar a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Isso é muito legal. Eu vou colocar aqui, ó, o que essa desigualdade diz. Eu vou deixar a sua forma matematicamente explícita aqui, ó, que o somatório de igual a 1 a Tn de um termo genérico a i, bi ao quadrado, é menor ou igual ao produto desses somatórios dos termos independentes ao quadrado. Calma aí, a fórmula parece difícil, assim, meio que falando, mas a aplicação dela é muito útil, vocês já vão ver o porquê que vai ser muito útil essa aplicação. Então, aqui como fica a escrita dela, entende? Mas, como que vai ser útil? Eu vou maximizar a nossa função que a gente viu antes, que é essa função aqui, ó, g seno θ menos μg cosseno θ. Então, a gente vai maximizar o g, então, o nosso f de θ igual ao g seno θ, nosso g seno θ, menos o nosso μg cosseno θ. Percebam que eu vou ter os termos relacionados a A, que estão aqui solhados em cinza aqui, ó. E os termos relacionados a B são os termos trigonométricos, vocês já vão ver porque acho que vocês já devem estar percebendo, porque, ó, ela diz que a função em si ao quadrado, ou seja, eu posso até escrever aqui, ó, que nossa função ao quadrado, ela é menor ou igual ao g ao quadrado, né, que é o termo em cinza. Daí eu vou ter aqui, ó, um somatório. Então eu vou somar com esse ao quadrado, mais menos com menos vai dar mais. Então vai ficar mais mi vezes g ao quadrado aqui, ó. Isso que multiplica o quê? Isso ao quadrado mais isso ao quadrado. Ou seja, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Só que quanto que é isso? Isso é a identidade fundamental da trigonometria, que ela vale 1. Então, significa que esse termo aqui, ó, ao quadrado, é menor ou igual a isso aqui, ó, ao g quadrado mais mi quadrado g quadrado. Então a gente pode meio que tirar em evidência, e a gente vai ficar assim, ó, que o f de θ vai ser menor ou igual a raiz quadrada de 1 mais mi ao quadrado. Olhem só. Agora, a gente vai escrever matematicamente que o valor da esquerda, o mi ômega ao quadrado r, é maior ou igual a esse termo aqui, ó, o g raiz de 1 mais mi quadrado. Então, nós podemos afirmar assim, ó, que a gente tem aqui, ó, mi ômega ao quadrado r, ele vai ser maior ou igual ao máximo que essa função assume, para a gente mostrar que globalmente isso vai ser uma afirmação verdadeira.
Então, olhem só aqui. Vou isolar. Vou passar o R, o Mi dividindo e tirar a raiz quadrada. Então, o ômega é maior ou igual. Eu já vou colocar a raiz. Então, a gente tem raiz de G sobre Mi vezes R, que vai multiplicar aqui ó, a raiz de 1 mais Mi quadrado, né? Que eu tirei a raiz para isolar o quadrado. Então, olha só. Peraí que eu vou dar uma aperfeiçoada aqui. Então, esse aqui é o nosso... É os valores que o ômega ele pode assumir. Então, o ômega tem que ser sempre maior ou igual, que é essa expressão aqui, que depende da gravidade, do coeficiente μ, o raio, e de todos os termos matemáticos envolvidos. Então, pessoal, valeu e até a próxima.